um episódio de investigação criminal para vocês hoje. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos basicamente uma história toda para vocês no vídeo de hoje sobre a briga fora das pistas entre Red Bull e Mercedes por conta das notícias que saíram nos últimos dias. Como estava tendo o Grande Prêmio dos Estados Unidos, acabei esperando passar o período da corrida para poder aprofundar nesse assunto com vocês, então vamos direto ao assunto, lembrando que todas as fontes estão aí na descrição. Você sempre pode consultar, ler as matérias e tirar suas próprias conclusões, beleza? Então dá uma olhada aí na descrição para você ficar a par de tudo. Então vamos lá. A Red Bull não estaria satisfeita com a conclusão que a FIA chegou de que não tem ilegalidades no motor Mercedes. De acordo com a matéria que você pode conferir no Automotor 1 Sport principalmente, a equipe austríaca estaria ainda achando que tem algum tipo de irregularidade na unidade de potência do rival e que não somente isso, o esquema de resfriamento do plenum, que nós falamos aqui em vídeos passados, de onde a Mercedes conseguiu toda essa performance nas últimas corridas, estaria fora do regulamento por ser algo até maior do que o normal e também porque, em tese, a Mercedes teria encontrado desempenho em alguma parte da unidade de potência, coisa que não poderia, já que somente a confiabilidade pode ser alterada durante 2021. Inclusive, a Mercedes alega que somente a confiabilidade foi melhorada ao longo da temporada. Mas as suspeitas da Red Bull vêm também porque Williams e McLaren conseguiram uma certa melhora em performance desde que foi introduzido esse spec para as equipes clientes, mais especificamente ali no Grande Prêmio da Hungria. A teoria seria de que esse spec liberaria mais potência no sábado e no domingo, mas tudo acaba sendo, ao que parece, apenas uma pressão da Red Bull sobre a FIA, até porque nós sabemos que o jogo político na Fórmula 1 está bem forte em 2021, já tivemos várias acusações da Mercedes contra a Red Bull e, claro, da Red Bull contra a Mercedes. Isso é absolutamente normal, quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo sabe que acontece com bastante frequência. Vale dizer que os comissários não encontraram anomalias na unidade de potência da Mercedes e tudo parece dentro do regulamento, mas a Red Bull acredita que eles arranjaram um jeito de burlar o sensor. Então seria aquele esquema da Ferrari, lembra que a Ferrari teve aquele problema com o motor dela em 2019, que em tese burlaria o sensor, só que ao invés de ser ali no fluxo de combustível, esse da Mercedes seria relacionado ao resfriamento do plenum. Mas não para por aí. Se a questão do motor ainda não está resolvida para a Red Bull, nós temos notícias contraditórias, melhor dizendo, sobre a parte traseira da equipe Mercedes. Isso porque, antes do Grande Prêmio, a Red Bull teria supostamente pedido para a FIA investigar a suspensão traseira da Mercedes. Segundo o Automotor 1 Sport, a Red Bull teria pedido para a FIA dar uma olhada por conta que ela não estaria legal, já que você viu no vídeo que eu postei lá no Ressaca Express que a traseira realmente abaixa, não é somente a asa traseira, é a suspensão que leva a traseira toda junto, obviamente. Então ela abaixa muito e depois levanta, fazendo com que o carro tenha um melhor desempenho, tanto nas retas quanto nas curvas. Apesar do pedido da Red Bull, aparentemente nada ilegal foi encontrado, a exemplo do motor também. A Red Bull não obteve sucesso, mas por que eu falei que é contraditório? Porque logo em seguida saiu uma matéria também, no dia 26 hoje no caso, que eu estou gravando, terça-feira, de que a Red Bull não teria pedido a tal investigação e também não estaria havendo alguma irregularidade. Inclusive são palavras do próprio Christian Horner, vamos até abrir aspas para ele aqui. Nunca dissemos que não achamos isso legal, portanto, não haveria absolutamente nenhuma razão para protestar. É algo que tem sido usado historicamente, já vimos isso com eles no passado, mas obviamente o que vimos na Turquia foi uma versão bastante radical disso. Vai ter uma influência maior em algumas pistas do que em outras. Aqui, no caso ele está falando dos Estados Unidos, teve um efeito reduzido. Em um outro lugar como Jeddah, por exemplo, pode ser bastante poderoso. Então Christian Horner acredita que no Grande Prêmio da Arábia pode fazer uma diferença boa aí, e claro, vai fazer diferença em partes de alta velocidade, circuitos que têm grandes retas e que não tem a necessidade às vezes de um acerto tão restrito. Mas nesse caso, a gente vai ter que ficar de olho
porque num momento sai uma matéria falando que eles pediram um protesto, pediram uma investigação, e depois o Christian Horner vem falar que não. Eu, particularmente pela experiência assistindo Fórmula 1, não acredito muito nas palavras dos chefes de equipe. A gente sabe que eles ali na mídia às vezes têm um comportamento X e nos bastidores um comportamento Y. Eu não duvido, eu não estou afirmando que foi, veja bem, mas eu não duvido que Christian Horner tenha sim pedido uma investigação e, vendo que tinha nada de irregular, veio na mídia falar que não, a gente não acha que está fora das regras, pelo contrário, nós já vimos eles utilizando em outro momento. Se ele mesmo alega que na Turquia estava além do que o normal, é porque no mínimo acharam estranho, no mínimo acharam um pouco fora do padrão. E num campeonato onde cada curva, cada metro está contando, tanto para o campeonato de pilotos quanto para o campeonato de construtores, é claro que Red Bull e Mercedes vão querer acusar a rival de tudo quanto é coisa. Nós sabemos que desde o início da temporada está rolando muito desse assunto de acusação, de protesto, de alegação. Primeiro foi que o regulamento tinha sido feito para a Red Bull e então a Mercedes se escondeu atrás da Aston Martin para isso, né? A Aston Martin fez várias alegações, até queria que mudassem o regulamento, etc. Aí depois veio todo o problema do motor Honda, que a Mercedes achava que tinha algum problema com o motor Honda porque tinha melhorado bastante. Em seguida, foi a vez da asa traseira móvel, que a Red Bull também teve que tirar, e aí depois os pitstops, que a Red Bull era a principal equipe dos pitstops, e com a retirada do mecanismo automatizado, agora a Red Bull não está mais como a melhor. Ela até consegue, por vezes, fazer um pitstop de 2.2, 2.3, mas temos visto, desde que mudaram as regras, que a Red Bull tem ficado ali mais próximo dos 3 segundos, o que claramente acaba fazendo perder tempo, ou seja, nos bastidores, Red Bull e Mercedes vão sempre ficar uma acusando a outra, por isso eu não duvido que a Red Bull está no cangote da FIA, tanto com relação ao motor, quanto com relação à traseira, a suspensão traseira da Mercedes. Se a Mercedes, por exemplo, chega em Abu Dhabi atrás da Red Bull, mas vence utilizando bastante dessa parte traseira, será que a Red Bull não vai protestar alegando que é ilegal, alegando que está fora das regras e então para anular o resultado da Mercedes? Porque nós sabemos que para vencer um campeonato, para as equipes vale tudo, até mesmo arranjar alguma coisa para que o adversário seja punido, para que ele seja desclassificado ou algo assim. As equipes têm mania de ficar querendo achar pelo em ovo e nós sabemos que é muito difícil de acontecer algo assim depois de tantas corridas. Mas e aí, o que você acha? Você está do lado de quem? De Red Bull, de Mercedes, de ninguém? Você acredita que deve se investigar mais a fundo a Mercedes ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!